ame a todos, mas não ame os seus pecados. E para quem não me conhece, eu sou Felipe Sampaio Blankenburg e eu vim aqui trazer uma palavra de alerta, pois o diabo tem cegado o entendimento do homem ao ponto dele não mais se sentir incomodado ou culpado com as coisas erradas. E o problema é que as pessoas estão se entregando fácil para o pecado e ainda estão sentindo orgulho disso. Ninguém mais quer combater o bom combate. Vivemos em uma geração de jovens fracos e incrédulos. As pessoas estão arrumando desculpas para ficarem mais confortáveis no erro. Porém, as pessoas não perceberam que estão caminhando para um abismo. O homem está caminhando para sua própria destruição e não consegue enxergar isto porque lhe foi cegado o entendimento. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas que estão se enganando são, na maioria, pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. E precisamos entender que o vazio que temos somente é preenchido em Cristo. Quando reconhecemos que estamos afastados de Deus, estamos longe do Criador. E que este desejo é o desejo de estar com Deus. Fomos criados para andar e estar com Deus. Por isso, o que Jesus nos oferece é a reconciliação. E como eu escrevi no título dessa pregação, se a Bíblia diz algo, a nossa opinião não importa. E eu sei que essa é uma frase forte e talvez dura de aceitar, mas essa é a mais pura verdade. Se a Bíblia diz algo, a minha ou a sua opinião realmente não importam, e não importam em nada mesmo. Eu tenho plena convicção de que um dos grandes problemas da humanidade é o juízo, e em especial sobre Deus e a sua palavra. Cada vez temos mais opiniões contrárias às verdades de Deus. Cada vez mais pensamos que não deveria ser assim, ou que deveria ser desse ou daquele jeito. E então começamos a pensar, sem dar-nos conta, que talvez a Bíblia não seja realmente a palavra de Deus. Alguns começam a acreditar e dizer coisas tipo: ela foi escrita por homens e, portanto, ela é falha. E alguns ainda acham que tem a melhor solução para resolver todos os problemas do mundo, como se fôssemos donos da vida e do tempo. E então, alguns começam a acreditar mais no homem e na ciência do que em Deus. E a ciência é extremamente importante para nós, mas ela deixa de lado algo que faz parte de nós e do mundo, que é o fator espiritual. E esse é um dos maiores problemas da ciência. É crer e observar somente o físico e se esquecer do sobrenatural, porque o sobrenatural existe. E nesse exato momento, há uma batalha espiritual acontecendo entre o bem e o mal. Há uma batalha espiritual batalhando pela sua alma. E na real, se não fosse o amor de Deus por nós, estaríamos mortos e sem direito algum à reconciliação e à salvação. Mas o ser humano acha que é soberano e autossuficiente. Alguns seres humanos acham que a inteligência provém dele mesmo. As pessoas esquecem que sem Deus não teríamos nenhuma perspectiva de vida. E resumindo tudo, é assim: todos nós devemos amar a todos, inclusive quem comete o pecado. E na Bíblia há mais de 20 versículos ordenando amar a todos. Não há exclusões ou condições sobre o amor. Mas eu não tenho que aceitar o pecado por causa do pecador ser uma pessoa legal comigo. Temos que saber separar as coisas. Mas as pessoas têm medo de falar da homossexualidade, por exemplo. E a homossexualidade é abominação e pecado diante de Deus, quer você aceite ou não.
A minha ou a sua opinião quanto a esse assunto não importa. Mas as pessoas querem fugir da realidade por causa do seu pecado. E não podemos viver em fantasias por causa do nosso pecado. E eu não tenho discriminação. Eu sei que Deus é amor, porém Ele abomina o pecado. O próprio Jesus Cristo, quando protege a prostituta de ser apedrejada, Ele diz logo em seguida: vá e não peque mais. Ele defende a pessoa, mas não concorda e nem aceita o pecado dela. E é isso que temos que entender, pois só existe o pecado porque há um pecador. Pois se existe a imoralidade, é porque tem pessoas que querem, aceitam e gostam de ser imorais. Pecado e pecador andam juntos e serão julgados por Deus assim. E Deus é justo, meus irmãos. Lembrem-se disso, Deus é justo. E esse vídeo é para lembrar que a Bíblia não é apenas um livro. Não é. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta e incontestável. Ela é a própria verdade. E se ela diz algo, a sua opinião ou a minha não importam. Nossas opiniões não significam nada e não valem nada. E sem a Bíblia, não saberíamos e nem teríamos noção do que é certo ou errado. Mas o ser humano, que é totalmente dependente de Deus para viver, acha que é soberano. Mas temos que nos lembrar que toda a criação, inclusive o ar que respiramos, não é obra do acaso. Nada se cria do nada. E sem Deus nem existiríamos. Portanto, o mínimo que deveríamos fazer é respeitar o Criador e a sua palavra. Mas infelizmente, existem pessoas que são tão orgulhosas que elas acham que se autocriaram e aprenderam tudo sozinhas. Acham que têm poder sobre a vida. Alguns ainda devem achar que são imortais. E meus irmãos, uma coisa é certa: a sua fé não muda a existência de Deus, mas muda o sentido da sua existência. E eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para passar a verdade, que é a palavra de Deus, e para alertar a todos nós. E todos nós pecadores, incluindo os homossexuais, precisamos de Deus. E todos devemos ser bem-vindos em todas as igrejas. Pois todas as igrejas devem ser receptivas a todos os tipos de pecadores. E todas têm o dever de mostrar a todos o caminho do Senhor. Pois a nossa meta tem que ser o reino de Deus. Pois precisamos nos vigiar e lutar contra as armadilhas e mentiras que o inimigo e esse mundo nos impõem. Por isso, precisamos aprender e viver conforme a vontade de Deus. Mas as pessoas estão invertendo os valores. Elas estão querendo ajustar a Bíblia aos seus pecados, ao invés de se ajustarem a Deus. E só vos digo uma coisa: quem tem ouvidos, ouça, pois quem não tem, vai pagar o preço. E esse vídeo é para te alertar, assim como diz em Provérbios 3, dos versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Queridos irmãos e irmãs, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, pois não devemos ficar inertes diante dos ataques do diabo. Devemos contra-atacar. Faça como Jesus, use a palavra para vencê-lo. Não argumente com o diabo, pois ele argumentará melhor do que você. Vença Satanás não com armas carnais, mas com a verdade de Deus. Creia na palavra de Deus e você será um vencedor. Amém? Que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. E esse foi mais um vídeo do canal.
Espero que vocês tenham compreendido a importância de Deus e da sua palavra em nossas vidas. E que o Espírito Santo possa abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, para que assim possamos viver no caminho da verdade. Amém? E espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. E não deixem de compartilhar essa mensagem. Amém? Um forte abraço e fiquem com Deus.